E aí, meus amores, belezinha? Bora pro videozinho aqui. Já até renomeei o bendito do arquivo, porque agora eu finalmente vou falar sobre os args e o cowargs. Desculpa por eu não ter falado no vídeo anterior, é porque eu não queria que o vídeo ficasse longo. Então, o que são esses benditos? Só para relembrar o que a gente viu no vídeo anterior. Quando nós temos algumas funções, que são esses benditos desses prints, por exemplo, da vida, eles podem ter um parâmetro, eles podem ter dois parâmetros, eles podem ter 3 parâmetros e assim por diante. E existem também alguns parâmetros que eles são definidos através de chaves, eles são definidos através de nomes. E para isso nós temos algumas, vamos dizer assim, atributos mágicos na hora que nós fazemos a nossa função, na hora que nós criamos a nossa função, que são os args e os cowargs. O que são esses benditos? Então vamos lá, vamos definir uma função com um deles. Então vou chamar de função args, ok? E vamos colocar um asterisco e vamos colocar aqui args, 2 pontos. E eu vou printar esse bendito desse args aqui. Veja que quando eu printo ele sem o asterisco. Eu só printo ele só com o nome. Veja que aqui tem um asterisco e aqui na frente do args, e aqui eu não tenho o asterisco, tá? Duas linhas em branco, tá? Beleza, desculpa. Perdão, foi mal, já vou colocar. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, vou chamar a função args, ok? E vou colocar, sei lá, o número 1. E vou executar. Veja que ele retorna um 1, ele tem mais de uma partezinha aqui. Ah, e se eu colocar, por exemplo, 2, ele vai retornar 2. E se eu colocar, por exemplo, churros, ele vai voltar churros. Qual que é o tipo que ele está retornando? Ele retorna um tuple, ele retorna uma tupla de dados. E eu posso pegar e utilizar, por exemplo, e pegar o primeiro valor? Posso. Posso pegar o segundo? Posso. Quantos parâmetros eu posso ter aqui? Desta forma, eu posso ter N parâmetros. Então, na hora que eu estou usando o args, eu posso delimitar qualquer quantidade de parâmetros que eu quiser. Mas vejam que eles não são parâmetros com nome. Eles são simplesmente parâmetros que nós colocamos em uma determinada ordem. A ordem em si, neste caso, não importa. Eu poderia pegar e colocar o 2 aqui, que ele retornaria da mesma forma. O próprio Python, ele jogando dentro da tupla, ele vai colocar dos tipos necessários. Eu poderia, por exemplo, passar uma função aqui dentro. Então, vou colocar aqui def. Vou chamar de x, por exemplo, e, sei lá, só faz um print de x. Dane-se, só isso. Eu poderia passar uma dessa daqui para cá? Então, por exemplo, x. Poderia. Eu posso passar também uma função aqui para dentro. Ah, mas e se minha função, por exemplo, eu tivesse um parâmetro x, o parâmetro y e o args aqui na frente? Como que ficaria? Veja que eu simplesmente só passei o número 2, ok? Eu só passei o número 2 e só passou a função. O que isso quer dizer? Quer dizer que este primeiro parâmetro foi passado para o x, este segundo parâmetro foi passado para o y, e somente esses dois parâmetros que estão aqui na frente, que são os dois últimos neste caso, são os que passaram para dentro do args. Então, nós temos os detalhes que as ordens nesta parte, a ordem, né? As ordens, quando eu digo nas funções, mas eu vou deixar no singular por enquanto, a ordem é importante de acordo com o que você faz. Então, nós temos aqui o parâmetro x, nós temos o parâmetro y, poderiam ser de qualquer nome, ok? Não tem problema. Inclusive, até mesmo args, eu poderia chamar, sei lá, de churrumino, e jogar um churrumino aqui, ó, churrumino, e ele rodaria tranquilamente. Veja que ele roda da mesma forma. Importante não é o nome, importante é ter este bendito desse asterisco aqui na frente. Mas, por convenção, na grande maioria das vezes, quando nós estamos tratando de coisas um pouco mais genéricas, nós usamos a palavra args para poder definir qual é a variável, possamos dizer assim, que vai receber todos os parâmetros. E nós temos também uma outra parte, que são os
que é esse bendito aqui, ó, que chamamos de keywords, que também tem a mesma regra. Pode ser qualquer nome, importante ter os dois asteriscos, mas todo mundo coloca o keywords. O que é de diferente no keywords? Eu poderia rodar ele do jeito que está, eu posso rodar tranquilamente. Já o keywords, ele faz o quê? Eu poderia pegar, por exemplo, P igual a Paulinho e rodar. Lógico que não está aparecendo, por quê? Porque eu não estou printando o bendito do keywords. Veja que eu passo ele sem os asteriscos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo. Só vou concatenar, tá? Então vou colocar aqui entre aspas. Aí eu vou colocar aqui x igual e format x. Aqui é a mesma coisa. Y igual a y. Ok? Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, ó, x igual a 1, o y igual a churros. Nós temos ali o 2, que neste caso são args, que são os parâmetros sem nome, e o p. Paulinho, e se eu viesse para cá, eu colocasse aqui, por exemplo, aqui que eu estou passando um x, x é a função neste caso, eu vou colocar, sei lá, qualquer palavra, eu vou colocar, sei lá, um cedilha aqui e vou colocar uma outra vírgula. Veja que ele vai identificando. Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui um 220 e eu colocar, sei lá, L igual a 90, veja que eu vou rodar e ele dá erro. Por que disso? Vamos desde o comecinho. Nós temos parâmetros, nós temos funções sem parâmetros, nós temos funções com parâmetros, nós temos funções com parâmetros com valores padrão, né? Nós temos também que podemos colocar no igual, ele sempre vai rodar da mesma forma, mas isso eu vou explicar no próximo vídeo. Nós temos funções que recebem parâmetros sem nome, né? Então n parâmetros sem nome, e nós temos funções que recebem parâmetros com nome, neste caso o p, neste caso aqui o L, que eu estou passando um nome já para essa determinada função. Só que quando nós estamos usando os args e os coargs, eles possuem uma ordem pré-definida. Eu não posso simplesmente sair colocando do jeito que eu coloquei aqui. A partir do momento que eu estou colocando as funções, que eu estou colocando os parâmetros com nome, eu tenho que seguir uma ordem. Eu coloco os parâmetros que são necessários, que eles possuem uma determinada ordem, que eles já são pré-determinados na minha função. Depois disso eu passo os parâmetros que vão entrar no args e logo depois disso eu passo os parâmetros que têm nome. Aí sim eu posso ir para o keywords da vida. Quando ele usa isso, tá bom, galerinha? Isso aqui é muito importante, principalmente quando você quiser fazer, por exemplo, uma função de imprimir, você pode passar N lugares, você pode passar N sites, você pode passar N nomes para poder imprimir e ele vai imprimir tranquilamente. É lógico que você poderia também passar uma lista, né? Mas seja lá o que for, seja lá como for a sua implementação, é bom vocês saberem desta possibilidade. Mas lembra quando eu estava falando sobre funções com valores pré-definidos? Isso eu vou passar no próximo vídeo porque tem um outro detalhezinho muito importante em cima disso. Beijos no bumbum, desculpe pelo vídeo longo e até mais.